Quando se trata de sobreviver ao apocalipse zumbi, barcos são um grande negócio. Em Guerra Mundial Z, eles escapam para um porta-aviões depois que o surto se inicia na cidade. Em Dawn of the Dead e em Left 4 Dead, eles usam barcos para fugir para algumas ilhas, e o outro escapam para uma ilha de Resville de barco. E em Fear the Walking Dead, eles também fogem de Los Angeles num barco. Hoje nós vamos descobrir se barcos são uma opção viável para escapar dos perigos de um apocalipse zumbi ou se trazem problemas imprevistos. Sobreviver em um barco durante um apocalipse zumbi parece, querendo ou não, uma boa ideia, mesmo para alguém tão pessimista que nem eu ou você. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para receber mais vídeos que saem semanalmente aqui. Essa semana teve um probleminha, então nós ficamos uma semana sem vídeo, mas vai sair vídeo toda semana aqui. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, assista esse vídeo, tire suas conclusões e boa sorte! Água, o suficiente para encher um oceano. Zumbis, por outro lado, têm cérebros limitados e não sabem nadar, diferente da água, que é ilimitada. A princípio, os barcos se tornam um lugar ideal para sobreviver, mas isso é só olhar superficialmente. Eu quero aqui analisar os prós e os contras da sobrevivência a longo prazo em um barco para ver se realmente é ou não uma boa ideia. Porque preparar-se para um apocalipse zumbi segue as mesmas diretrizes de se preparar para qualquer tipo de cenário realista de um apocalipse, exceto quando você começa a basear a sua lista como sobreviver a um apocalipse zumbi no estilo de Guerra Mundial Z. Aí vai mudar tudo, meu bom rapaz. Então, para esta lista, não vou me basear em zumbis especiais como aqueles que escalam paredes, que tem grande força, que tem grande poder, que consegue arremessar carros, enfim. Com essa lista, vamos manter os pés no chão. Quero dizer o seguinte: o máximo possível, quando se fala de zumbis, mantendo-nos como os zumbis do estilo de The Walking Dead ou mais parecidos com o de Dawn of the Dead. Mas antes de olhar os prós e os contras de sobreviver em um barco durante um apocalipse zumbi, nós precisamos decidir em que tipo de barco está baseada esta lista. Então vamos lá. Com barcos de todos os tipos e tamanhos, decidi escolher um iate, que é comum, particularmente o Abigail, aquele lá de Fear the Walking Dead, mas discutirei outros barcos e outros tipos de navio mais no final do vídeo. Então vamos lá, assista até aqui que você vai ficar por dentro desses vídeos, desses outros barcos. Quais são os prós de sobreviver em um barco como um iate em um apocalipse zumbi? Barcos têm sido a salvação para os sobreviventes em filmes e jogos de zumbis por um único motivo. São basicamente uma barreira invisível que zumbis não podem atravessar porque não sabem nadar. Mas mesmo com uma super horda de cadáveres ambulantes, você estará seguro a cerca de mais ou menos 3 metros, possível no mínimo, do cais, tornando um barco essencialmente a prova de zumbis. Então nós podemos marcar segurança como um pró da sobrevivente em um barco durante um apocalipse zumbi. Além de ser a prova de zumbis, uma vantagem de sobreviver em um barco durante esse apocalipse é que você basicamente tem uma quantidade infinita de comida. Infinita, vamos supor assim. Se você tiver uma vara de pescar lá, temos vários peixes que você pode pescar. Infelizmente, como se descobre, você não pode sobreviver só de peixes, embora seja uma boa fonte de proteína e ômega 3, como a Narcisa da Top Term. Gostou da imitação? Seu corpo precisa de outras coisas, como vitamina C, por exemplo, e a vitamina D que você vai ter em abundância. É por isso que muitos exploradores europeus, durante as grandes navegações, morriam no mar por causa de uma dieta extremamente desbalanceada, cara. Imagine você passar meses e meses no mar só comendo peixe. Embora você tenha uma quantidade oceânica de água, não pode beber água salgada diretamente, porque isso te matará. É até um paradoxo. Se você beber água, você vai ficar com sede. Aí você se desidrata por conta do sal. Mas a maioria dos grandes barcos como iates ou aqueles feitos para transportar passageiros por um longo período possuem um sistema de dessalinização. Basicamente, um dessalinizador filtra o sal da água, o que significa que você tem uma quantidade infinita de água, desde que tenha energia suficiente na bateria para alimentar o sistema da dessalinização. Para conseguir isso, você precisa instalar algum tipo de painel solar ou outro meio de gerar energia
energia no barco para manter a bateria carregada e permitir um funcionamento do sistema. Caso contrário, é mesmo que nada. Ou se não, você pode ir ao estilo antigo, como alguma destilação improvisada. Então, espero que você saiba como fazer isso. Ou, caso contrário, vai acabar vasculhando como todo mundo em terra, porque a situação de comida e água exige uma quantidade considerável de trabalho para ser efetivamente utilizada. Outro benefício é o abrigo. Um iate é como uma casa, exceto que está no meio do mar e é móvel. Eles têm quartos, banheiros, cozinhas, áreas de lazer e muito mais, cara. Ele te mantém seco quando chove, quente à noite e protege de outros elementos. Você também tem muito espaço de armazenamento. Como você vai obter uma grande quantidade de comida pescando, não precisa de tanto espaço de armazenamento para sua comida. O mesmo vale para a água, porque sua fonte de água está literalmente ao lado do seu barco. Você pode destilar e armazenar sua água conforme necessário, permitindo que você tenha muito espaço de armazenamento para outras coisas. Segurança é uma preocupação importante no apocalipse zumbi. Além dos zumbis, algo que um iate ou um barco pode oferecer é uma ótima posição de vantagem. Com a costa de um lado e as águas abertas do outro, isso permite que você veja ameaças iminentes com muito mais facilidade. Se houver pessoas na costa, você poderá vê-las facilmente. Se tiver pessoas atrás de você lá, você também vai ver mais facilmente. E o mesmo vale se houver um barco na água, será incrivelmente fácil vê-los. Então, estar em um barco te dá o benefício de não ter surpresas vindas em sua direção. Portanto, obviamente, olhando para a lista de prós, parece ser bem vantajoso. Mas aí você me pergunta, quais são os contras de sobreviver em um barco? Primeiramente, a mutação é um grande problema. Converse com qualquer pessoa que possua um barco e ela dirá que mantê-lo em um aneurisma esperando para acontecer. Na verdade, é um grande motivo pela qual as pessoas acabam vendendo seus barcos depois de alguns anos. É simplesmente muito complicado para os donos. Quanto maior o barco, maior e mais manutenções serão necessárias para mantê-lo operacional e flutuante. Estranhamente, barcos não foram feitos para ficar na água para sempre, né, cara? Eventualmente você precisará colocar seu barco em docas secas para poder remover os crustáceos, águas e outras coisas que danificam seu barco. Deixar seu barco vai causar bolhas, ferrugens e a deterioração ao longo do tempo e você vai precisar de cuidados constantes. Com o tempo de sobra e conhecimentos como fazer essas coisas é possível, mas depois de algumas décadas você pode precisar encontrar um novo barco. Porque veja bem, após cerca de 20 anos ou mais, o esforço e o trabalho que você colocará nesse barco só para manter-o flutuante se torna quase contraproducente, ou seja, não vale a pena. 20 anos ou mais é muito tempo para sobreviver em qualquer coisa, então não vou descartar completamente, mas a manutenção é um grande conto e não deve ser subestimada. Outro problema que você vai enfrentar é que você basicamente é um farol gigante para outros sobreviventes que podem ou não ter boas intenções. Enquanto você pode sobreviver, mas também você pode atrair. Você é um alvo fácil nas águas abertas. Quando tem painéis solares e fazendas hidropônicas, é difícil ser discreto sobre isso. Algumas pessoas sugerem mover seu barco para longe no oceano ou longe da costa para que ninguém possa vê-lo, o que resolveria esse problema. Embora isso seja correto, você também acabou de tornar a busca por suprimentos uma tarefa muito mais difícil. Buscar suprimentos é algo que nunca vai acabar, independente de onde você esteja em uma situação de apocalipse. Ao se colocar longe da Terra, você coloca mais trabalhos em chegar à Terra para conseguir suprimentos. Além disso, cada vez que você faz uma viagem para a Terra e volta ao seu barco, você basicamente está mostrando aos outros sobreviventes onde você está. Então, ir mais longe meio que anula toda a eficiência que um barco te oferece de qualquer maneira. Além disso, tudo que precisa acontecer é o seu barco ser atingido por balas para você acabar perdendo seu lar e fazer um novo lar para os peixes. Se você planeja viajar muito e pretende apenas ficar em um lugar, esse contra não é realmente um grande problema, mas se você se torna um problema óbvio. Outro problema é que você não vai enfrentar, é a operação de tudo isso, de resgate. Quando você começa a entrar em um barco
que seja maior, no minimamente maior, como super iates, porta-aviões, opera-barcos, se torna um pouco mais difícil. Por exemplo, olhe o tanto de botões e alavancas e me diga se você sabe como opera isso. Se você souber, isso não é um contra para você, é específico, mas se você não souber, e eu acredito que a maioria, majoritariamente desse canal, não tem um barco ou um iate, então é um grande problema. Você, por exemplo, não pode simplesmente já uma chave, pressionar o pedal e começar a dirigir como um carro. Você precisa de uma tripulação para operar um navio tão grande como um iate ou como um barco. Mas em barcos grandes como cruzeiros, superiates e porta-aviões, não é viável para sobrevivência a curto prazo. Absolutamente é uma ótima opção. Se o seu objetivo era usar um iate, como o Strand lá em Fear the Walking Dead, para esperar o caos de um apocalipse zumbi. Então, assim é absolutamente uma ótima ideia. Você tem comida, água, abrigo e segurança contra os zumbis. Mas a longo prazo, como eu disse, não é uma boa ideia. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, lembre de ativar os sininhos para vocês receberem os conteúdos que saem aqui semanalmente no Área Zumbi. Comenta aí embaixo o que você achou, se faltou algum vídeo, se faltou alguma dica, se faltou algum pró, algum contra, é bom, é ruim? Comenta aí embaixo que a gente vai estar lendo tudo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, até a próxima, valeu, cuidado, viu?